Eu vou ler com você em Gênesis capítulo 1, verso 26, que diz assim: Então disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Olha que interessante que o termo não está no singular, está no plural. Façamos, aqui está Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo criando o homem. Então, conforme a nossa imagem e semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou, olha aí, Deus os abençoou. A bênção é um poder espiritual dado por Deus de frutificação, multiplicação. A bênção é um poder espiritual, não natural, mas que afeta o natural, que é dado por Deus de frutificação e multiplicação. Frutificação, multiplicação. Onde você vê a bênção de Deus na vida de alguém, você vê aquela área da vida frutificando e multiplicando. Então, Deus abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem, encham e subjuguem a terra. E aí Deus diz de novo: dominem, pela segunda vez, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Quero orar com você e pedir ao Senhor que nos instrua. Feche os seus olhos. Pai, essa é a tua palavra, e a tua palavra é digna de toda aceitação, porque a tua palavra é viva, a tua palavra é o Espírito contido nela, a tua palavra é o Cristo, e nós nos submetemos a ela. Senhor, agora levamos cativo a nossa mente e o nosso coração ao entendimento da tua palavra. Nós queremos, Senhor, ser guiados, orientados, dirigidos pela tua sabedoria, e nós queremos ser ministrados pelo teu Santo Espírito. Então, Senhor, fala conosco agora, e também, Pai, eu te peço em nome de Jesus, me usa como um canal daquilo que o Senhor vai nos instruir nessa manhã e nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, quando Deus fez o homem, Deus fez um homem para o relacionamento com Deus. Eu disse semana passada que Deus é espírito e fez o homem espiritual para ter relacionamento através do espírito. Então, através da comunhão espiritual com Deus, o homem seria direcionado, dirigido, guiado. Então, eu e você nascemos para um relacionamento com Deus. Eu quero que, por favor, você ensine a pessoa perto de você. Nós nascemos para um relacionamento com Deus. Você nasceu para um relacionamento com Deus, um relacionamento de comunhão. Tanto é verdade que quem gosta de alguém se relaciona com quem gosta. É assim. Por isso que há o casamento. A gente se apaixona e gosta tanto daquela pessoa que quer ficar com ela todo dia e vai se relacionando. Relacionamento é comunhão. Todos os dias Deus visitava Adão no jardim. Era na viração do dia e Deus visitava Adão e Eva no jardim do Éden. Então, isso fala de relacionamento. Eu e você nascemos para um relacionamento com Deus. E ali na criação da humanidade, Deus liberou a bênção. E eu te ensinei que bênção é um poder sobrenatural e espiritual dado por Deus a uma pessoa. E quando ela recebe a bênção de Deus, essa vida é transformada. Ela tem uma capacidade de frutificação e multiplicação. Eu estou profetizando que você já é abençoado com toda a sorte de bênção em Cristo Jesus nas regiões espirituais. Você já é, em nome de Jesus. Então, irmão, quando Deus abençoou, entregou nas mãos do homem o domínio da terra. Ensinei também que domínio fala de governo. Semana passada eu falei que esse governo é uma autoridade espiritual e também natural. Então o governo fala de autoridade. Mas você sabe a história. Vou ler vários textos aqui. Alguns vou pedir para você abrir e alguns não. Eu vou ler e você vai acompanhar comigo.
Você sabe que Deus disse ao homem, está registrado em Gênesis 2, 16 e 17. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comer, certamente morrerá. Então você sabe que o homem desobedeceu à vontade de Deus, e ele comeu da árvore que não deveria ter comido, e por causa disso pecou. E não só pecou, o pecado fez com que esse homem agora, ele ficasse longe do relacionamento com Deus, perdesse o relacionamento com Deus. A palavra pecado no original significa errar o alvo, ou errar o caminho. E nesse sentido, irmão, em Adão nós estávamos, porque se nós fizermos, a nossa descendência, pai, mãe, avós, bisavós, tataravós, e foi indo, a gente vai chegar em Adão. Nós somos descendentes adâmicos, e quando Adão peca, espiritualmente ele morre, e tudo que nasce a partir dele, espiritualmente, nasce também desconectado de Deus, nasce morto. Paulo fala de uma forma mais clara em Romanos capítulo 6, 23, quando ele diz: pois o salário do pecado é a morte. Qual é essa morte? Nos 3 sentidos: espiritual, emocional e físico. Adão não morreu na hora fisicamente, mas morreu espiritualmente. A partir daquele momento foram expulsos do paraíso do Éden, e ali perderam o relacionamento com Deus. Espiritualmente, quando o homem morreu, ele passou a viver apenas na sua mente, e não mais dirigida por Deus, e não mais dirigido por Deus. O que ele pensava era agora influenciado pela sua natureza caída, que era a carne. A Bíblia chama a natureza carnal como a natureza pecaminosa. Então o homem agora estava sujeito à vontade da carne, que inclinava para o pecado e para a morte. A Bíblia diz que a inclinação da carne é a morte, mas a inclinação do espírito é a vida. Então o homem agora estava morto espiritualmente, vivendo apenas na alma, no pensamento, e também controlado pela sua natureza e suas vontades carnais. Isso, irmão, foi se agravando cada vez mais, porque ele tinha dentro dele um buraco, um vazio, onde só o Senhor poderia preencher. Todo ser humano tem dentro dele um buraco, onde só a presença de Deus preenche. Nada preenche, pessoas não preenchem, dinheiro não preenche, viagens não preenche. Ainda que a pessoa tenha muitas pessoas em volta dela, ou talvez ela tenha muitas condições financeiras, ou seja, uma pessoa aos olhos humanos feliz, de verdade, preenchida, ela só é pela presença de Deus. Então nesse lugar onde ele sentiu o vazio, a necessidade espiritual de ter relacionamento com algo, ele começou a criar falsos deuses. Então o homem que não tinha mais relação com Deus, começou a criar outros deuses, para que ele pudesse tentar preencher esse vazio. Então ele foi buscar preencher esse vazio através de outros deuses. Satanás já estava ali no jardim, foi usado, para tentar o homem e a mulher, e os fez cair na decisão que eles tomaram. E a Bíblia diz, o próprio Jesus diz que o diabo é mentiroso, e ele é o pai da mentira, e ele peca desde o princípio. Então, ele sempre vai tentar pegar uma palavra que Deus enviou e distorcê-la. Você vai ver isso em várias passagens, mas você vai ver inclusive na tentação, ele distorcendo a palavra. Ali em Adão, ele pergunta para Adão: Adão, Deus disse que você não pode comer de nenhuma árvore desse jardim? E Adão diz para ele: não, Deus não falou isso não. Então você está vendo, ele mentindo. Deus não falou que ele não podia comer de nenhuma árvore. Deus falou: dessa árvore, da ciência do bem e do mal, você não deve comer. E aí o inimigo, irmão, ele é
maligno, porque ele distorce a verdade da palavra de Deus, tentando convencer as pessoas ao erro. Logo, você aprendeu que a palavra original pecado é errar o alvo. Então ele leva a pessoa ao pecado para que ela fique presa espiritualmente. Em 2 Coríntios capítulo 4 está escrito que o Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que eles não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então as trevas, elas pegam a informação verdadeira e distorcem. E aparentemente, irmão, os sistemas religiosos usam inclusive a palavra de Deus. Você vai ver em muitas religiões a Bíblia sendo usada, em várias religiões, ou partes de textos do Antigo Testamento, ou partes do texto do Novo Testamento. Em várias religiões você vai encontrar isso. E nós vamos entender como é que o inimigo pegou essa informação verdadeira da palavra e distorceu e criou um plano para originar as religiões, porque o homem sentia necessidade de deuses e ele queria ser adorado, porque ele sempre quis ter o lugar de Deus. Ele disse: eu vou subir ao lugar mais alto, ao monte de Deus, e no trono de Deus eu vou me assentar. Ele sempre quis o lugar de Deus. Então, como não conseguiu e Deus o derrubou de lá, ele tenta esse lugar na terra através das pessoas, esse lugar de Deus. E ele usa o sistema religioso para receber adoração. Então, ainda que no sistema religioso haja coisas boas acontecendo, né? Porque a maioria das religiões fazem o bem, mas não significa fazer o bem. Nós estamos falando de vida eterna, nós estamos falando de salvação, nós estamos falando de eternidade, porque até o que nós fazemos de bem fica aqui. A questão não é fazer o bem, a questão é entender a Bíblia. Nós precisamos ser uma igreja bíblica, foi o que Deus falou comigo aqui. Nós precisamos ser uma igreja bíblica. Quantos querem ser bíblicos? Para mim, a Bíblia é a carta e a instrução de Deus, o manual de regra, de vida e de conduta. Então o que está na Bíblia tem que seguir, o que não está, eu não vou seguir. Bom, enfim, irmãos, onde é que o inimigo distorceu? Lá no começo. Por quê? Porque em Gênesis 3, verso 20, está escrito assim, que Adão, ele deu nome à esposa de Eva. Gênesis 3:20 está escrito assim, irmão: Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. Olha que interessante. A palavra Eva, no original hebraico, eu nem sei falar essa palavra, então não vou me arriscar a falar em hebraico aqui, porque eu não sei hebraico. Mas o significado é geradora de vida. A palavra Eva no original significa geradora de vida, ou progenitora da humanidade. Isso é verdade? Não. Quem é que gera vida? Deus. Quem é que gera vida? Deus. Quem é que gera vida? Deus. Só que Adão fala assim, não é Deus que gera vida, Eva é a geradora da vida. Está entendendo? Foi Deus que deu o nome Eva? Não, foi Adão. Deus deu o nome para a mulher de Eva? Não, foi Adão. E aí o que acontece? A distorção, porque aí o inimigo vai usar essa palavra, geradora de vida, e distorce a verdade de Deus, fazendo que a mulher se torne a mãe da humanidade, a geradora da vida humana. E ela não é a geradora da vida, ela é um canal da vida, um instrumento que Deus usa para vir a vida, mas ela não é geradora de vida. Quem gera a vida é Deus. O Senhor é que dá o fôlego de vida. Quantos creem nisso? Amém. Então, irmão, Satanás distorceu essa verdade, fez da mulher essa geradora de vida, e aí achou o espaço para que ela se tornasse uma deusa. Colocou essa mulher
capaz de gerar vida, colocando ela em igualdade, em pé de igualdade de um Deus. E em todas as épocas da história, você pode pesquisar hoje na internet, você vai achar, você vai encontrar imagem de deuses e deusas na forma de homens. Se entendia antigamente que a mulher, eu vou fazer uma verdade aqui, irmão, mas não se senta ofendido nenhuma irmã aí, viu? Mas é verdade, é histórico. Se entendia que a mulher que era boa, parideira, porque naquela época lá, a mulher boa era a mulher que dava muitos filhos, né? Então, quanto mais filhos a mulher tivesse, melhor a mulher seria. É por isso que a gente vê lá na nossa tradição, né? Nossos bisavós tinham 10, 11, 12 filhos. Eu já atendi uma irmã lá que teve 18. Hoje a gente tem aí, as irmãs têm já está pensando se vai ter o segundo ou não. Então a coisa mudou. Mas antigamente, as imagens de deusas, elas tinham seios fartos e elas tinham também quadril largo. Porque essa era a visão, que esse tipo de mulher, esse biotipo de mulher, era uma mulher que era boa para dar luz. Então, se você pesquisar, você vai ver, as deusas do antigo era nesse formato aí, viu? E nesse sentido, irmãos, a raça humana, ela acaba se inclinando para deuses falsos. E a Bíblia diz que o pecado subiu às narinas de Deus, o cheiro do pecado subiu às narinas de Deus. Irmão, você vai visitar a Bíblia comigo de Gênesis a Apocalipse hoje. Nós vamos ler a Bíblia inteira. Ainda que você não leia, eu vou ler para você. Então, ali, o cheiro do pecado subiu nas narinas de Deus, e Deus viu que o homem era muito mau e decidiu que ele ia extinguir a raça humana. Em Gênesis capítulo 6, 5 e 6 diz assim: o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração, o homem só vivia agora pelo pensamento e pela inclinação da carne, que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal, sempre e somente para o mal, inclinação da carne ao mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra. Isso cortou-lhe o coração. E aí o que Deus fez? Olhou na terra, encontrou um homem chamado Noé, e decidiu que através de Noé, que ainda buscava a presença do Senhor, que talvez não tivesse se contaminado com essa maldade e com outros deuses, o Senhor disse: a partir de Noé, eu vou levantar um novo povo. Então, irmão, nós somos descendentes de Adão, mas a gente também é descendente de Noé, porque toda a raça humana foi extinguida. Depois de Noé, nasce uma nova raça humana. Aí, você sabe a história, vem o dilúvio, Noé, a família dele entram na arca, e ali a raça humana é destruída, e Deus recomeça o plano da raça humana através de Noé. Lembra lá em Gênesis, que a Bíblia diz que Deus abençoou Adão e disse: dominai. E aí ele vai falando sobre o que é o domínio. Ele não disse dominai sobre pessoas, sobre peixes, sobre aves, sobre a terra. E Deus os abençoou. E eu te ensinei que a bênção de Deus é o poder espiritual e sobrenatural dado por Deus a alguém, para que essa pessoa frutifique e multiplique. Só que agora Deus vai recomeçar a história humana com um homem e com a família dele chamado Noé. O capítulo de número 9, verso 1, aqui já tinha tido o dilúvio. Deus visita Noé, e a Bíblia diz: e abençoou Deus a Noé e seus filhos. Olha, Deus está abençoando de novo. E olha que interessante, a mesma palavra que Deus dá para Adão, agora vai dar para Noé. E disse-lhes: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Vamos lá comigo. Deus abençoou e disse, vamos lá: frutificai, multiplicai
e enchei a terra. O que é que Deus disse? As ordenanças? O que fala isso daí? Talvez um dia eu prego para você sobre frutificação, multiplicação e encher a terra. Mas hoje eu quero falar sobre encher a terra. Encher a terra é o quê? Na mente de Deus, a terra não podia ficar sem ser povoada. Na mente de Deus, toda a terra ficaria cheia da glória dele, como o profeta de Deus. A terra se encherá da glória de Deus, assim como as águas cobrem o mar. Por quê? Pessoas cheias da glória encheriam a terra da glória de Deus. Onde você vai, a glória de Deus vai com você. Nesse sentido, irmão, Deus tinha dado uma direção para Noé e para os filhos, porque a bênção foi para Noé e para os filhos. Vamos fazer uma reuniãozinha aqui santa. Deus visita Noé com os filhos e diz: eu estou abençoando vocês, eu estou dando um poder sobrenatural e espiritual para que vocês se multipliquem e enchem a terra, mas eu quero que vocês frutifiquem, multipliquem e encham a terra. Aí, irmão, com esse novo povo, a partir de Noé, Deus queria que eles povoassem a terra, só que eles foram contra a vontade de Deus. Noé continuou fazendo a vontade de Deus, mas não demorou muito, que as gerações seguintes desobedeceram a Deus, e você vai ver isso muito na Bíblia. Eu falei quarta-feira sobre Gideão. Você vai ver o povo hebreu, entre um povo, uma geração que servia a Deus, logo os filhos não eram crentes, uma geração de crentes que tinham filhos desviados, e esse é o nosso compromisso. O nosso legado é que a nossa família continue onde o Senhor nos levou, e vai além. Para isso você tem que discipular a sua família, você tem que ensinar os seus filhos, você tem que criar os seus filhos no caminho do Senhor. Mas enfim, irmão, aqui Noé tinha instrução, e desobedeceram, ou os familiares deles desobedeceram, e aí eles pensaram: bom, a gente não quer encher a terra, a gente quer ficar num só lugar, vai criar um povo, e não só isso, a gente vai edificar uma torre, para que a gente não seja espalhados. Então eles foram contra as ordens de Deus, eles não queriam ser espalhados na terra, eles ficaram reunidos num só lugar, e aí eles decidiram criar uma torre num lugar chamado Babel. Você já deve ter ouvido também a Torre de Babel. Irmãos, Babel, ela descende da palavra bíblica Babilônia, porque Babilônia era uma cidade bíblica, e a Babilônia é o início dos cultos e das religiões. Então, toda a religião na terra começou em Babilônia. Todo culto a deuses falsos começou em Babilônia. E isso é terrível diante de Deus, porque para Deus, tanto a adoração a deuses falsos, e adoração a imagens e a ídolos, para Deus isso se chama prostituição espiritual. Para Deus é uma prostituição espiritual. Agora você vai abrir a tua Bíblia comigo, em Apocalipse capítulo 17, você vai ver o que Deus mostrou para João. Apocalipse 17, por favor, abra lá. Deus toma em espírito João e começa a dar uma visão. E no verso 3 do capítulo 17 do Apocalipse, ele diz assim: então o anjo me levou no espírito para um deserto. Então pense em alguém que foi levado em espírito. Isso aqui, irmão,
é um arrebatamento espiritual. É bíblico e ainda acontece, viu? O anjo levou ele para um deserto, porque Deus estava mostrando para ele as realidades espirituais. E aí ele diz assim: ali vi uma mulher montada numa besta vermelha, que estava cercada de nomes blasfemos, e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. É um animal, uma besta, tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida, aí ele vai descrever a mulher que ele viu montada nessa besta. A mulher, ela estava vestida de azul e vermelho, adornada com ouro, pensa então em riqueza, adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. A roupa dela era muito rica. Segurava um cálice, um copo de ouro, cheio de coisas repugnantes, e da impureza da sua prostituição. Quer dizer, nesse cálice tinha todas as coisas que para Deus era repugnante, e a prostituição é espiritual, o relacionamento dos cultos contra Deus, o que ela fazia ali, do que ela se alimentava, do que ela bebia. Em sua testa havia uma inscrição: mistério, Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. Então está claro, Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas, quer dizer, começou ali nela, a mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos. Porque, irmão, as falsas religiões perseguem os santos. O sangue das testemunhas de Jesus. Quando a vi, fiquei muito admirado. Agora, essa é uma visão espiritual que Deus deu ao profeta João aqui, para que ele visse quem era, de onde saía essa prostituição chamada Babilônia. Então, aqui, irmão, você vai ver um ser por trás, que foi descrito que tinha ouro, pedras preciosas e pérolas. Lembra que eu te disse que os demônios são seres espirituais que não têm corpos? Então o que Deus mostrou foi um demônio, mas que a Bíblia chamou ele de Babilônia, de onde nascia essa influência da prostituição. E prostituição na Bíblia para Deus é culto a deuses falsos, contaminação espiritual. Eu vou ler para você em Gênesis 10, que diz assim: esse é o registro da descendência de Sem, Cã e Jafé. Quem foi Sem, Cã e Jafé? Filhos de Noé. Então Noé teve filhos que entraram na arca, e eram os 3, Sem, Cã e Jafé. Os filhos deles nasceram depois do dilúvio. Então está claro na Bíblia, Sem, Cã e Jafé entraram na arca com as esposas, e depois do dilúvio nasceu os filhos de Sem, Cã e Jafé. Aí, ainda em Gênesis 10, mas do verso 8 e 9, diz assim: e Cuxi, que aí já é um descendente de Noé, Cuxi gerou a Nimrod, e esse aqui nós vamos entender. Cuxi gerou a Nimrod, e esse começou a ser poderoso na terra. E esse foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Essa palavra diante não dá impressão, vamos chegar diante da face do Senhor. É alguém que está indo diante do Senhor, mas no original não. Diante aqui, no original bíblico, significa contra. Diante é em oposição. E você vai entender por que ele se opôs. Por isso se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Então, parece que é um homem de Deus, né? Mas de Deus não tem nada. A palavra Nimrod, o nome dele significa rebeldia.
O nome de Nimrod é rebeldia. E poderoso, no original aqui, quando diz que ele era um poderoso caçador, essa palavra do hebraico é a palavra gibor. Poderoso, gibor, significa tirano. Então pense em você, alguém rebelde e tirano. Então, ele foi bisneto de Noé, Nimrod. Esse bisneto de Noé, ele foi rebelde, tirano e se opôs à vontade de Deus. Porque o que Deus disse? Bem, vamos abençoar agora o homem, e Deus abençoou agora Noé, e disse, frutificai, multiplicai e... Você já esqueceu? Frutificai, multiplicai e enchei a terra. Só que ele decidiu que ele não queria fazer isso. Ele, como um rebelde contra a vontade de Deus, ele vai iniciar um sistema de religião. Ele vai iniciar e reiniciar cultos a falsos deuses. Em Gênesis 10:10 diz que o princípio do reino dele foi Babel. O reino dele, e agora ele é um governante, um dominador tirano. Sabe esses que a gente ouve falar na história aí? Então, ele foi o primeiro governador tirano. E a cidade que ele começou a edificar se chamava Babel. Depois ele criou outra, chamada Ereque, Acade, Cainé, na terra de Sinar. Então ele criou outras cidades numa terra chamada Sinar. E o que é importante eu saber? Babel vem da conjunção de duas palavras. Babi significa porta. El, Deus ou deuses. El significa Deus ou deuses. E Babi, porta. Logo, o que ele edificou como nome da cidade? Aqui é a porta dos deuses. Babel significa a porta dos deuses. Na terra de Sinar. E Sinar significa fogo estranho, poder estranho. Então havia uma cidade chamada, uma região chamada poder estranho, ou fogo estranho, diante de Deus. E esse homem, Nimrod, cria uma cidade chamada a porta dos deuses, ou portal de contato com os deuses. E aí você está vendo o início da religião, o contato com deuses, porque o homem perdeu o relacionamento com Deus. Para preencher esse buraco, começou a criar deuses. Bom, vamos lá. Gênesis capítulo 11 diz assim, no verso 1 ao 4: No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear, que é Sinar, e ali se fixaram. E olha que interessante, irmão. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos no lugar de pedras, e piche em vez de argamassa, que é realmente para não ser destruído. Pode chover que não vai ser destruído. Depois disseram: vamos construir uma cidade. Qual que é a cidade? Babel. Porque na terra de Sinar a primeira cidade é Babel. Vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim o nome será famoso, e até hoje, né? O nome vai ser famoso, e não seremos espalhados pela face da terra. O que Deus disse? Multiplicai, frutificai, multiplicai e enchei a terra. O que eles disseram? Não vamos ser espalhados. Você está entendendo o princípio da rebeldia, da rebelião contra Deus? Irmãos, essa frase, que alcance os céus, naquela época não existia tecnologia para construir uma torre tão alta para chegar no céu. Então esse céu, na verdade, é o céu espiritual. Presta atenção agora,
na Bíblia, existem 3 céus. Na Bíblia tem 3 céus. Paulo diz assim: conheço um homem que eu não sei se foi no corpo ou fora do corpo, foi elevado até o 3º céu. Se tem 3º céu, porque tem o 1º e 2º. O 1º céu é o visível. O 2º céu é o espiritual, que eu ensinei semana passada, é invisível, mas é real. É onde estão os seres espirituais do 2º céu. E o 3º céu é o céu de Deus. Irmãos, ali eles queriam fazer um contato com os seres espirituais que estavam no 2º céu. Então no topo dos céus ali, não era o céu visível, era o 2º céu invisível, o céu espiritual. Conta a história, irmão, que ali eles tinham contato com demônios, nessa torre. Enfim, Nimrod agora, ele cria um sistema de sacrifícios e adorações naquela torre que eles fizeram. E ele se transformou num sacerdote ocultista. E ele queria fazer um portal, porque portal vem de Babel, porta dos deuses, um portal de deuses, um lugar onde eles teriam contato com seres espirituais, que no caso seriam os anjos caídos. Algumas pessoas acreditam que os anjos caídos são demônios, outras acreditam que não. Particularmente, a Bíblia não fala o que são os anjos caídos, não dá detalhes. Eu prefiro acreditar que sim, que os anjos que caíram, a 1/3 parte dos anjos que caíram com Lúcifer se transformaram em demônios. Mas, irmão, se você acredita de uma forma diferente, ou se alguém aqui está me ouvindo acredita de uma forma diferente, a Bíblia não vai explicar qual é a origem dos demônios. Então também não vou dizer, só sei que eles existem, são seres espirituais, e que eu particularmente acredito que são os anjos caídos. Mas enfim, tem quem não acredita, porque a Bíblia fala que alguns anjos caídos foram colocados em abismo. Isso é verdade. Então, não vou discutir essa parte aí, para te ensinar, mas vou acreditar que realmente eles queriam ter contato com seres espirituais, os anjos caídos, que eram os demônios. Irmão, ali ele construiu um sistema e um reino, através daquela torre, em oposição à vontade de Deus, para invocação, adoração e sacrifício a falsos deuses e aos astros, porque a astrologia começa ali. Todo o sistema de astrologia começa aqui. E aí entra os signos. Entender, né, a ascendência, a descendência. Crente não tem signo, viu, irmão? Você não tem signo, você não tem ascendente nem descendente, você tem Jesus Cristo, e Ele te basta. Irmãos, essa cidade se chama então Babilônia, que vem de Babel, e todas as religiões do mundo têm a origem ali. Agora, preste atenção no que eu vou te ensinar. Segundo a história babilônica, esse Nimrod, ele casa com uma mulher chamada Semíramis. Ele casa com a Semíramis. E quando ele casou, ele engravidou ela está grávida, e Nimrod morre. Então ela está grávida, ele já é um sacerdote, que é considerado um deus, porque ele é poderoso, e ele cria um monte de cidade, e aí você vai ver isso no Egito, porque os faraós se consideravam deuses, né? Mas nós estamos falando antes ainda. Enfim, quando o filho, olha isso aqui, quando o filho dela nasce, o menino se chama Tamuz. E Tamuz foi considerado pela mãe dele, a Semíramis, a reencarnação de Nimrod. Então nasce aqui a doutrina da base do espiritismo, a reencarnação. Por isso que você acha, não, nasceu em Kardec. Não, não nasceu não. Está aqui.
Ela é a mãe de todas as prostituições. Babilônia. Aí, irmão, Tamuz era um moço, igual o pai, vai caçar, e um porco selvagem mata ele. E aí, irmão, Semíramis junta 40 dias com mulheres que são profetisas, sacerdotisas. Durante 40 dias elas entram num jejum. E elas começam a sacrificar e chorar pela morte do filho Tamuz. E segundo a lenda da história babilônica, por causa desse clamor dela e das sacerdotisas, o filho Tamuz volta à vida. Olha que interessante. A Bíblia fala sobre, logo depois da queda, quando a semente da mulher pisaria na cabeça da serpente, né? Mas ela feriria o calcanhar dele, falando da morte de Jesus, da vinda de Jesus. Mas aqui, essa mulher tem agora o poder de trazer de volta a vida, e ela é reconhecida como uma deusa, e ela recebe o título de deusa mãe, e também um nome chamado a rainha dos céus. Ela é chamada de a rainha dos céus. Foi ela que foi chamada em primeiro como a rainha dos céus. E o símbolo dessa religião, se você pesquisar na internet, você vai ver, é a mãe com um filho no colo. Tinha um monte de estátua assim. As que foram encontradas, chamadas Vênus. Bem, enfim, irmão, Deus viu essa situação toda, viu a torre, viu o culto que estava sendo feito lá, viu que o plano que Deus tinha feito tinha mudado tudo, porque agora eles estavam cultuando a outros deuses, e o Senhor decide que vai acabar com aquela bagunça. E Deus desce lá, e lembra que no princípio, o Senhor disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Quando Deus vai visitar de novo a terra, também vai o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Está escrito assim, em Gênesis capítulo 11, 5 a 8. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. Olha isso. A cidade e a torre. Qual que é a torre? Babel. Babel é Babi e El, deuses. Porta dos deuses. Então o Senhor foi lá para ver o que está acontecendo lá. E disse o Senhor, eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. O que eles planejam fazer? A gente vai criar um sistema religioso, onde Deus não está, de adoração a homens, a divindades e a seres espirituais. E também não seremos espalhados. E aí, irmão, olha o restante. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor os dispersou dali. Olha o que Deus fez, os dispersou dali por toda a terra. Era o que Deus queria lá com Adão, era o que Deus já tinha falado para Noé, e que o bisneto de Noé estava teimando, mas que Deus fez acontecer. Só que agora a língua, cada um vai falar um idioma. E pararam de construir a cidade. Só que, irmão, procura lá na internet a Torre de Babel. Os historiadores, eles fizeram uma ilustração. A Torre de Babel era uma pirâmide. Segundo os estudiosos, de 7 estágios. E você vê que, embora, né, o Senhor os tenha espalhado, quando Deus desce, a cultura já estava impregnada dentro deles.
Então a cultura estava dentro deles, e aquela cultura agora vai para eles, onde quer que eles vão. Então é por isso que você vê pirâmides, não só no Egito, em todos os lugares, e é por isso que você vê símbolos de pirâmides. Você pode encontrar onde você for, dá uma olhada na televisão, você vai encontrar, na nota do dólar tem lá a pirâmide, o olho de Horus lá dentro. Então você vai encontrar o que significa aquilo: Babel, Nimrod, Semíramis, Tamuz, Babilônia. O sistema financeiro está debaixo do domínio desse principado. Enfim, irmãos, a palavra cultura, ela vem do termo culto, e logo, a cultura que estava dentro deles, passou a ser propagada nas regiões onde eles foram espalhados. Então o culto também ao Deus e à deusa começou também. Ao culto ao Deus, à deusa e ao Filho. Você está entendendo isso? Nimrod foi reconhecido como Deus Sol, Semíramis, deusa Lua. E rapidamente, irmão, essa religião ela se estendeu pela terra. Os nomes foram mudados, porque ali em Babel era Nimrod e Semíramis. Mas, dependendo das regiões, a cultura estava dentro deles, mas eles falavam agora em outros idiomas, os nomes foram mudados. E aí você vai ver na história. Na Fenícia, eles eram adorados como Astarote e Baal. No Egito, Ísis e Osíris. Na Grécia, Afrodite e Eros. E aí o que vai acontecer? É interessante que eles começam a construir templos em adoração à deusa, é o Deus Sol e a deusa Lua. E ó, irmão, eu não sei se você consegue ver aqui, mas aqui de onde eu estou, o Sol nasce ali, né? Todo templo pagão tem que ser voltado para o Sol. Todo templo que era construído, inclusive as pirâmides, a porta é para o Sol. Mas Deus, quando mandou o povo dele fazer o templo, ou permitiu que fosse feito o templo, e foi dando os detalhes, Deus disse: vira o templo de costa para o Sol, que não tem nada a ver com essa adoração. Curiosidade só para você. Enfim, você está comigo ainda? Você não dormiu não, né? Não foi arrebatado não, né? Aí o que Deus vai fazer? De novo, Deus quer um relacionamento com o homem. E Deus pensou: agora eu vou achar um outro homem que me busca. Mais do que isso, eu vou fazer um povo que me busca e que possa restaurar a terra, porque está todo mundo perdido. Êxodo capítulo 20, verso 2 e 6, Deus levanta o povo de Israel para a restauração da terra. Diz assim: eu sou o Senhor o teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhante ao que há em cima dos céus, nem debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te curvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor, o seu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos filhos, dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam, e aos que guardam os meus mandamentos. Então Deus chama Abraão: Abraão, vou mudar teu nome, agora você vai ser Abraão, e em ti serão benditas todas as nações da terra. E Deus levanta dele, através dele, o povo de Israel, e dá o mandamento: olha, não tenha outros deuses, não sirva a outros deuses, não faça imagem de escultura para você, nem semelhante do que há no céu, embaixo na terra, nem nas águas. Não se curve nem a sirva, porque eu sou o teu Deus. Eu sou o teu Deus. O Senhor te diz hoje: eu sou o teu Deus. Só que você sabe a história, né, irmão?
Israel se desvia da vontade de Deus. E aí, querido, o Senhor disse: não case seus filhos e as suas filhas com os povos dessa terra, senão eles vão contaminar vocês com a prostituição. E a prostituição é espiritual, porque elas adoravam outros deuses, e elas começaram a trazer essa cultura dentro dela de adoração a outros deuses, e acabaram contaminando o povo hebreu, que, por incrível que pareça, o povo de Deus começou a servir e adorar a rainha dos céus. Irmão, você sabe por que eu estou dizendo isso? Porque crente não vai para a leitura de sorte. Crente não vai para a leitura de mão. Crente não dá a mão para cigano ler. Crente, querido, não tem imagem de escultura dentro de casa. Crente em Jesus Cristo, ele não fica vendo signo. Crente em Jesus Cristo não fica recebendo passes, benzimentos. Crente em Jesus Cristo sabe que só o Senhor é Deus. Levanta a tua mão ao céu se você crê e diga: só o Senhor é Deus. Fala 3 vezes. Vai, com força. Agora aplauda o Senhor. Bom, Israel se desviou e foi adorar a rainha dos céus. Eu tive que ensinar para você a história, para você ver que está na Bíblia. Adoração da rainha dos céus aqui. Jeremias capítulo 44, do 15 ao 18 diz: então, todos os homens que sabiam, Deus dá uma palavra terrível para o profeta aqui, e olha o que eles respondem: então todos os homens que sabiam que as suas mulheres queimavam incenso. Pastor, eu posso queimar incenso? Primeiro que é fedido, né, irmão? Segundo que por trás, na caixinha, talvez tenha um gnosticismo. E se for com esse sentido, não acenda. Agora, é só para deixar a casa perfumada, irmão. Acende o que você quiser, a casa é sua. Mas, vamos lá, parei no incenso aqui, né? Então os homens que sabiam que as suas mulheres queimavam incenso a outros deuses, e todas as mulheres que estavam presentes em grande número, e todo o povo que morava no Egito e nas regiões de Patros, disseram a Jeremias: olha, irmão, a rebelião de novo aqui, ao princípio de Nimrod. Toda pessoa que tem dentro dela uma influência de Nimrod é contra a palavra de Deus, é contra a vontade de Deus. Olha o que eles disseram: nós não daremos atenção à mensagem que você nos apresenta em nome do Senhor. Eu sei que você está falando a mensagem de Deus, mas eu não quero saber. Quantas visitas eu já fui fazer, a pessoa pergunta para mim, e eu não falo nada, porque eu vou lá para orar para a pessoa. A casa é dela, ela põe o que ela quiser lá. Mas ela me pergunta: eu posso ter essa imagem de determinado santo? Eu falei assim: na Bíblia diz que não. Não, mas sabe o que é? Ganhei de fulano. Ela quer me convencer. Não precisa me convencer. Ela tem que obedecer a Deus. Se quiser que eu ore abençoando, eu abençoo. Agora, se quiser uma transformação, vai ter que deixar Deus agir. Eu digo: você decide aí, a casa é sua. Na minha casa eu não tenho. Faz o que você quiser. Você está perguntando para mim da Bíblia. Posso responder, não a minha opinião, posso responder a Bíblia. Enfim. Nós não daremos atenção à mensagem que você nos apresenta em nome do Senhor. É certo que faremos tudo o que dissemos que faríamos. Olha aqui, irmão, o povo de Deus. Queimaremos incenso à rainha dos céus. Queimaremos incenso à rainha dos céus.
e derramaremos ofertas de bebida para ela, tal como fazíamos nós e nossos antepassados, nossos reis e nossos líderes, na cidade de Judá, nas ruas de Jerusalém. Naquela época, tínhamos fartura de comida, éramos prósperos e nada sofríamos. Eles entendiam, eles achavam que queimando incenso à rainha do céu, tinha comida, tinha prosperidade e não sofria nada. Mas desde que paramos de queimar incenso à rainha dos céus e derramar oferta de bebidas a ela, nada temos tido, e temos padecido pela espada e pela fome. Jeremias capítulo 44, 15 ao 18. Irmão, eu estou ficando sem tempo, mas eu vou pedir para você ler lá na sua casa, Ezequiel capítulo 8. Lê na tua casa Ezequiel capítulo 8. Eu vou dar uma resumida. O Senhor vai levar Ezequiel em uma visão até o templo. O que é o templo naquela época lá? Era o lugar onde a presença de Deus estava, a arca estava, e a glória de Deus se manifestava. Só que Israel se desvia para outros deuses, e Deus vai mostrar, irmão, para ele, que os sacerdotes agora pegavam incenso na casa de Deus. Lembra você que tem religiões que usam até hoje incensário? Tem. Acendia incenso dentro do templo de Deus. E você sabe para quem? Para a rainha dos céus. Aí Deus fala assim para o profeta: você está bobo de ver isso daí? Você vai ver coisa pior. Aí mostrou os sacerdotes de Deus, irmão. No nosso dia seriam os pastores. Sabe o que eles estavam fazendo? Lembra que eu falei que o templo agora era de costa para o sol? Então, eles adoravam a Deus aqui, Aí eles viraram, e eles estavam adorando Deus Sol aqui, Ezequiel, capítulo de número 8. Mas eu quero ler só o verso 14, que diz assim: então ele me levou para a entrada da porta do norte da casa do Senhor. Então entrou lá na porta da igreja, e lá eu vi mulheres sentadas chorando por Tamuz. Lembra que eu falei Tamuz? Que a mãe Semiramis disse assim: vamos chorar, 40 dias chorar e jejuar, e ele vai vir a vida. O que as mulheres de Deus estavam fazendo? Chorando a morte daquele menino. Prostituição. E irmão, se não bastasse, colocar uma imagem de escultura dessa deusa mãe no templo de Deus, chamado a rainha mãe. E eles se curvavam, acendiam incenso, faziam orações e oferendas. E isso causou ciúmes a Deus. O povo estava totalmente contaminado pela idolatria, distante de Deus, chorando a morte de Tamuz. Vou seguir um pouquinho aqui. Então nós estamos falando daquilo que João viu. Porque João viu um príncipe espiritual, que estava vestido de riqueza, que na mão tinha uma taça, um copo cheio de prostituição, abominação, e também tinha o sangue dos santos. Quantas pessoas foram mortas por causa das religiões? Em nome de Deus. Lembra de Estevão, que foi sacrificado, o diácono Estevão, que foi apedrejado? O Senhor, ele viu o Senhor se colocando de pé à direita do Pai para recebê-lo. E depois dali, irmão, foi uma série de irmãos que até hoje, porque são cristãos e que não servem outros deuses, estão sendo mortos diariamente, assassinados em nome da fé. É por isso que eu vou continuar sendo protestante e pentecostal. E em princípio, cristão. Irmão, Paulo vai falar em Efésios 6,12, porque nós não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, contra hostes espirituais da maldade nos lugares espirituais. E ele vai falar sobre
uma hierarquia espiritual. E essa mulher, quando aparece na visão, ela está sentada sobre uma besta. Então agora ela é uma princesa, uma rainha. Então esse lugar é chamado de principado. E no mundo espiritual, os principados são aqueles que criam, arquitetam sistemas contra a vontade de Deus. Então eu estou falando do principado chamado rainha dos céus. E agora, irmão, aguenta aí. Aguenta aí que agora Deus vai abrir os seus olhos. Esses dias Deus falou para mim, né? Eu vou abrir os olhos do meu povo, para que eles vejam como eu vejo, e para que eles se vejam como eu os vejo. Presta atenção. A rainha dos céus é um principado demoníaco, que age na terra. E o principado dela é da prostituição espiritual, no sistema chamado religião. Irmão, normalmente, quando uma pessoa renuncia à ação do principado da rainha dos céus, é porque ela entrega a vida dela a Jesus, reconhecendo que Ele é o rei, e que ele não tem, essa pessoa não precisa mais ter uma rainha. Reconhece que Jesus é o rei dos reis. Alguém aqui que reconheceu Jesus como rei dos reis? Levanta a tua mão, deixa eu ver. Quando você reconhece que Jesus é o rei dos reis, você quebra a influência e o domínio da rainha dos céus na sua vida. E toda pessoa que quebra essa influência e esse domínio, esse espírito maligno quer perseguir, que não quer perder. E sabe qual é a ação, irmão? Problemas físicos, ataque na saúde e ataque na finança. Toda pessoa que vem para Jesus Cristo sofre ataques espirituais no físico e na vida financeira. É por isso que o novo convertido tem que ser acobertado, orado e instruído. Na sua vida, praga alguma vai chegar. Na sua casa, mal algum também. Em nome de Jesus, estou declarando isso. Irmão, o diabo ele trabalha nas inversões de papéis e valores. A ação de influência ou domínio da rainha dos céus inverte tudo. Então, o sistema de governo da rainha dos céus, aguenta agora, hein? É matriarcal. O sistema de governo da rainha dos céus dentro da família é matriarcal. Ele age essencialmente na inversão dos valores dos papéis na família. Na sociedade isso se reflete na maior importância que é dada à mulher, à mãe, do que ao homem. A primeira festa mais importante do calendário nosso é o Natal. A segunda é Dia das Mães. O Dia dos Pais é lenço. É meia. É cinto. Você está entendendo, né? Que essa influência é um sistema. E que Deus quer restaurar a nossa mente. Nós estamos num processo de transformação. Aguenta aí. As famílias que estão debaixo desse governo, o sacerdócio do lar é alterado. Geralmente o pai fica preso em vício, ou ele não tem voz ativa na família. Normalmente são as mães que aconselham os filhos. São as mães que corrigem o filho. E são as mães que são a última voz em casa. Mas você já viu isso? Vai lá falar com sua mãe. Você sabe o que significa isso? É o próprio homem que não quebrou o domínio e a influência, ou o domínio ou a influência da rainha dos céus na vida dele, que bota a mãe para fazer o que ele tem que fazer.
quem tem que aconselhar e corrigir filho é pai. É pai. É pai. Lá em casa, é assim. Se o filho vai pedir alguma coisa para minha esposa, ela já fala. Pergunta para o seu pai. O filho vai dizer: ah, mãe, eu queria dormir na casa do primo. Não tem problema, mas vai falar com o seu pai. Se tem que corrigir, sou eu que sento lá com os meus filhos e corrijo. Não é que ela não pode corrigir. É que o homem tem que ser homem. Essa inversão, ela é um sistema. É um sistema de um padrão de pensamento que inverte valores familiares. Enfim. Irmão, isso cria uma distorção no caráter da criança, nas atitudes da criança, e ela perde a referência da paternidade masculina. E isso é importante, porque se ela tiver uma distorção, ela vai procurar uma referência. Aí você já sabe do que eu estou dizendo. Mas a segunda questão que é tão importante é que a figura de Deus para nós é uma figura masculina. E aí, se o diabo desconstruiu aquela figura masculina por causa desse sistema, o pai era espancador, era viciado, ou o pai traía muito a mãe. Por isso que Deus abomina divórcio. O que vai acontecer é que aquele menino ou aquela menina vai criar uma distorção, inclusive da paternidade de Deus, porque ela vai comparar a paternidade humana com a paternidade de Deus, e vai dizer: meu pai é ruim, então o pai que está no céu também é. As pessoas, elas podem ficar presas na idolatria, na adoração, veneração de outros deuses, santos ou entidades espirituais, e Deus proíbe adoração a ídolos. Irmão, nós não podemos e nós não devemos adorar ou orar a qualquer outro Deus, espírito, entidade ou pessoas falecidas, nem buscar uma orientação delas. Todo Deus que tem nessa terra foi o homem que criou. O nosso Deus está nos céus. Deus proíbe a feitura de imagem de deuses e outras criaturas. Querido, tudo aquilo que tiver mais importância na nossa vida e ocupar o lugar de Deus, pode se tornar um ídolo no coração humano. Não é só imagem, pode ser pessoas, pode ser negócio, pode ser empresa, pode ser dinheiro. O que ocupar o lugar de Deus é um ídolo. Em 1 Coríntios capítulo 10, 19, 21 diz: mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? O que é sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E eu não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Lembra a mulher com o cálice da prostituição? Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. 1 Coríntios 10, 14 diz: portanto, meus amados, fugi da idolatria. 1 João 5, 21 diz: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Irmãos, foi ali em Babel que iniciou o culto a falsos deuses, a comunicação entre seres espirituais, a cultura da reencarnação. Enfim, a Bíblia diz que não existe a comunicação entre vivos e mortos. Está escrito em Hebreus capítulo 9, 27, da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez. Quantas vezes o homem vai morrer? Uma só vez. E depois disso, enfrentar o juízo. Em Deuteronômio 18, 9 e 12, Deus está orientando o povo dele
quando eles estavam a entrar para a terra prometida, e ele disse: quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, não procurem imitar as coisas repugnantes que as nações de lá praticam. Não permita que se ache entre vocês quem queime em sacrifício, olha que coisa repugnante, em sacrifício seu filho ou sua filha, que pratique adivinhação, que se dedique à magia, que faça presságios, que pratique feitiçaria ou faça encantamentos, que seja médium ou espírito ou consulte os mortos. O Senhor tem repugnância para quem pratica essas coisas, e é por causa dessas abominações que o Senhor, o seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. Só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Timóteo, ele diz em 1 Timóteo 2,5, pois, Paulo diz, né, em 1 Timóteo 2,5, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem, Cristo Jesus. O mundo espiritual diz para você, age a partir das legalidades. Romanos 6,16 diz: não sabeis que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou o pecado para a morte, ou da desobediência para a justiça? Irmão, nós é que damos legalidade espiritual para Deus ou para o diabo agir na nossa vida. Muitas vezes, por não ter conhecimento da verdade, da Bíblia, da palavra, porque isso não é pregado nas igrejas mais. Graças a Deus que você está aqui para ouvir. Muitas pessoas buscam soluções para os seus problemas onde Deus não está, e elas acabam presas pelo diabo e seus demônios. O mundo espiritual trabalha a partir das legalidades. E aí, irmão, existem portas espirituais que são abertas na vida dessa pessoa, brechas, legalidades que são autorizadas por aquilo que elas tiveram contato, passes, benzimentos, consulta horóscopo, leitura de mão, pactos satânicos, adoração a Deus, a santos, a entidades, participação em bruxaria, macumbaria, hipnose, invocação de mortos, etc. Mesmo que a pessoa não saiba que biblicamente isso é pecado, ela está legalizando aquela entidade espiritual que ela invocou para agir na vida dela. E não tem zona neutra, irmão. O diabo quer prender a vida das pessoas. Na vida do descrente, ele cega. Na vida do crente, ele não tem autoridade. Diz amém. Então o que ele faz? Ele influencia. Ou o diabo trabalha na vida do crente por influência ou resistência. Só que a Bíblia fala, irmão, não deis lugar ao diabo. O que eu faço? A Bíblia fala, sujeitem-se a Deus. Sujeite-se a Deus. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Fala para o irmão a partir de você, sujeite-se a Deus. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. E em Cristo está a restauração plena da comunhão e do relacionamento de Deus com o homem. Vou ler alguns textos rápidos. João 14,6, Jesus ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem, não é ninguém vai, ninguém vem ao Pai, porque Ele é uma porta, a não ser por mim. Em Efésios 1, 9 e 10 diz, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que Ele estabeleceu em Cristo, isso é, fazer convergir, centralizar em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Filipenses 2, 9 ao 11 diz, por isso Deus o exaltou às mais altas posições, e lhe deu um nome que está acima sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Efésios 2, 4, 6 diz, todavia Deus que é riquíssimo em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Em Cristo eu sou salvo e transformado. Se essa palma é para Jesus, aplauda. Irmão,
O hábito de pecar pode nos levar à habitação de demônios, ou resistência deles. Então, uma vez que eu decidi que Jesus é tudo para mim, eu decido abandonar toda a influência da Rainha dos Céus na minha vida, todo culto e tudo aquilo que possa estar inclusive dentro de casa, ligado a religiões, que eu não preciso. Então, vou te dar uma direção. Pega aí hoje, faz uma faxina em casa, dá uma olhadinha lá. Agora seus olhos se abriram e vê o que é de Deus e o que não é de Deus. O que é de Deus fica, o que não é de Deus não dá para ninguém, porque não é bom para você, não vai ser bom para os outros. Quiser trazer aqui, eu destruo. Mas se você, na autoridade de Jesus, quiser destruir, destrói também. Mas decida, irmão, quem que é que vai governar a sua vida. Nós precisamos ir para esse lugar de arrependimento. E arrependimento na Bíblia é mudança de pensamento, mudança de mente. Se você não entender a verdade e não conhecer, você não vai ser livre. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Primeiro, eu creio que Jesus é meu Salvador, o único. Depois, eu renuncio às prisões do pecado e digo: o Senhor Jesus já me libertou, eu não vou ficar preso. E aí, se houvesse, ou se há alguma influência, ou domínio, ou resistência maligna em uma área da minha vida, eu expulso aquele demônio em nome de Jesus. Só Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Eu creio que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida. Quero terminar aqui falando de um homem que Deus chamou. Havia um homem que no meio disso tudo chamava Gideão. E o povo inteiro, a família dele inteira, já estava servindo outros deuses. E por causa disso estava sofrendo. O anjo do Senhor visitou ele e disse: Gideão, estou levantando você para escrever uma nova história na sua vida, na sua família e na nação. E ele disse: mas Senhor, como que isso vai acontecer? Eu sou menor da minha casa, da minha tribo e da minha família também. Eu sou menor. Ele disse: não tenha medo, eu serei com você. Eu creio, irmão, que o que Deus está fazendo na sua vida vai influenciar a sua vida, a sua família e essa terra, em nome de Jesus. Deus está levantando pessoas influenciadoras. Deus está levantando pessoas renovadas, pessoas que têm a mente aberta e transformada para proclamar o reino de Deus, a liberdade aos cativos, a abertura de prisão aos oprimidos. Deus está chamando você para esse tempo, para essa obra de transformação.